Olá a todas e todos, eu sou Fabiano Santos e vou trabalhar com vocês a disciplina de História da Educação 2. Hoje nós vamos discutir no módulo 1, História da Educação Colonial, História da Educação no Brasil Colonial. Neste módulo, nesta unidade, nós vamos falar um pouco sobre a colonização da educação no nosso país. É um momento bastante importante e controverso ao mesmo tempo. Quero começar com vocês um pouco falando sobre o processo de colonização do nosso país. O Brasil entra para a história da chamada civilização ocidental a partir de 1500, com a chegada dos colonizadores aqui no nosso país. Mas é importante dizer que essa é uma visão bastante eurocêntrica e ocidentalizada da nossa história, né? Isso porque parece que o Brasil passa a existir, passa a ter pessoas a partir do momento em que chegam os portugueses aqui, né? Nós já temos um acúmulo de conhecimentos que demonstram que o nosso país era habitado por uma gama muito grande, diversa, de indígenas. Portanto, o Brasil, alguns autores falam, ao invés de colonização, achamento do Brasil, porque, no fundo, o Brasil já era povoado por diversas populações com culturas riquíssimas, né? O primeiro governador-geral do Brasil foi o Tomé de Souza, e ele chegou aqui no Brasil em 1549 e trouxe com ele os jesuítas. Não tem como nós falarmos da educação no período colonial sem mencionarmos os grandes responsáveis pelo processo de catequização e educação do povo brasileiro, dos povos indígenas naquele momento, né? Os jesuítas são muito importantes. E também é importante lembrar que eles foram um grupo criado por Manuel da Nóbrega e tinha uma penetração muito grande em todo o mundo, não é só exclusividade do Brasil. Então, a educação durante esse período de colonização, ela envolveu processos, como eu disse, de aculturamento ou aculturação. Não dá para nós continuarmos ensinando os nossos estudantes, como eu, ou alguém seja da minha época, que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500. Essa história, ela é a história oficial, mas nós temos que contar também a história real do que aconteceu, né? E contar a história real do que aconteceu é mencionar esse processo de aculturamento, de aculturação que os povos indígenas sofreram, além do genocídio, além da morte em massa dos povos indígenas. Isso também não podemos deixar de mencionar. A gente pode dividir a colonização em 3 momentos que não são completamente articulados, tá? Primeiro é a posse e a exploração da terra, né? O nosso país foi e é muito explorado em razão das suas riquezas naturais. Então, os portugueses chegaram aqui e viram que essa terra era uma terra rica e que daqui eles conseguiriam extrair muita riqueza para levar para a metrópole. Então, essa é uma primeira questão. Isso provocou o subjugamento dos habitantes daqui, dos indígenas que aqui moravam. Isso levou, então, uma inculcação, né, dos colonizados, das práticas realizadas por eles, por técnicas, por símbolos, por valores que eram próprios dos colonizadores. Me parece que o mais importante aqui é entender que o processo educativo teve uma função importantíssima nesse aculturamento, nesse desenvolvimento de valores, de símbolos, né? Então, a cruz, que é do cristianismo, a própria crença no cristianismo, tudo isso é resultado, portanto, de um trabalho que os jesuítas realizaram com as escolas, com as instituições escolares que foram sendo criadas aqui no nosso país. Portugal, diferentemente de outros países, né, que passaram aqui pela América Latina, pela América do Sul, principalmente,
ele não se abriu imediatamente para o capitalismo. E aí é importante entender um pouco a história de Portugal, né? Portugal é um país historicamente conservador, certo? Do ponto de vista econômico, social, político, cultural. Ele é um país conservador e o fato do Dom João VI ter saído de Portugal às pressas para fugir do Napoleão, essa história nós já conhecemos, né? Isso leva o Portugal a se instalar no Brasil e trazer com eles, com a nobreza, toda esta perspectiva que era contrária ainda aos ares capitalistas que já imperavam em outros países europeus. Lembrem que um tempo depois, né, um pouco mais de 200 anos, os Estados Unidos chega à independência e, ao chegar à independência, ele já é um país completamente aberto para a entrada do capitalismo. O Brasil vai fazer isso muito tardiamente, só quando, como nós vamos ver nessa disciplina, quando o Dom João VI vai embora e o seu filho, Dom Pedro I, assume o poder e é levado, carregado a abrir mais espaço para as perspectivas liberais e econômicas. Então, uma outra perspectiva, uma outra etapa, né, que o Brasil passou foi a que vai de 1549 até 1570. Essa etapa, né, no processo educacional brasileiro, é tomada pela ocupação dos jesuítas no nosso país. Até que eles foram, pelo Marquês de Pombal, eles foram expulsos do Brasil, e aí sim uma outra perspectiva mais racional e mais voltada aos conhecimentos científicos vai sendo produzido no nosso país. O outro período, de 1599 a 1759, é marcada pela organização da consolidação dessa educação jesuíta, tá? E o Ratio Studiorum, que nós vamos falar um pouco sobre isso também, que é uma espécie de um tratado ou um currículo que é produzido pelos jesuítas para desenvolvimento da educação em diversos países, não só no Brasil. Tá? 1700, e aí assim, então eu havia dito, né, que aquele primeiro período marcava a saída dos jesuítas. Não, marca a saída dos jesuítas é 1759. Então, de 1549 até 1759, então 200 anos de ocupação em terras brasileiras dos jesuítas. Mas a partir daí, de 1759, nós passamos a uma outra fase, que é a fase pombalina, ou do Marquês de Pombal, que inaugura o segundo período da história das ideias pedagógicas no nosso país. As reformas pombalinas de instrução pública, elas se inserem no quadro das reformas de modernização do nosso país, de modernização da educação do nosso país. Vamos colocar aspas nessa modernização, porque, no fundo, é uma modernização bastante precária e vigiada pela coroa portuguesa. Obviamente, não era interessante para os colonizadores que o Brasil se desenvolvesse plenamente culturalmente. Tanto é que o Brasil, dos países aqui da região, é o mais tardiamente vai implementar universidades, porque Dom João entendia que se as universidades, ou melhor, Dom João não, os portugueses do Brasil, do período da colonização, entendiam que se o Brasil já naquele momento tivesse universidades, eles poderiam perder o controle do Brasil, né? E aí sim, quando a coroa vem ao Brasil, as universidades passam a ser criadas. Contraditoriamente, portanto, o fato de Dom João VI chegar ao Brasil é um avanço do ponto de vista político e econômico. Por que contraditoriamente? Porque, ao mesmo tempo, há um subjugamento ainda maior da população que vivia aqui.
Então, Pombal ele visava colocar Portugal na altura do século, que ele dizia. Quer dizer, ele entendia, ele já via que o liberalismo, o capitalismo era uma realidade em todo o mundo e ele queria fazer de Portugal também um país aberto a um livre mercado e passava, portanto, pela educação, segundo o Marquês de Pombal. Tá? Então, essa fase, né, vai se estender até o início do Império, abrangendo, portanto, o momento de Dom João, de 1808 até 1822, quando ele vai embora, e depois com o seu filho. Eu já falei aqui um pouco sobre os povos originários, né, e a importância que eles tiveram, que eles têm no nosso país, né, e o massacre, infelizmente, que foi realizado contra essa população. Tribos inteiras foram exterminadas, povos inteiros deixaram de existir, e infelizmente a história deveria nos ensinar lições para o presente e o futuro, mas me parece que nesse ponto a gente ainda não aprendeu, porque ainda não consegue preservar e respeitar os povos indígenas da maneira como eles merecem. Como se dava a educação dos povos originários, ou os povos indígenas que viviam aqui no nosso país? Se dava através do trabalho. Então, não é verdadeira a ideia de que a educação chega no Brasil com a chegada dos portugueses. Porque nós precisamos, e eu gostaria de destacar isso aqui, nós precisamos entender a educação num sentido muito mais amplo. Claro que nos interessa mais a educação institucionalizada na escola, sem sombra de dúvida, porque é uma educação mais sistematizada, mais organizada, com finalidades mais claras. Por outro lado, não reconhecer a educação realizada pelos indígenas é desconsiderar a nossa própria história. Então, sim, nós tínhamos educação durante os anos que antecederam a chegada dos portugueses. E como se dava essa educação? Se dava pelo trabalho. Né? Era uma espécie de comunismo primitivo, né? Se a gente for olhar na história do desenvolvimento da sociedade. Né? Ou seja, os filhos dos indígenas, eles aprendiam, a eles eram ensinados valores, práticas, todas elas relacionadas à forma de trabalhar. Então, é muito interessante estudar um pouco sobre essa organização dos indígenas. Inclusive, havia uma espécie de organização mais detalhada do ensino em algumas tribos, né, ou alguns povos. Por exemplo, os Kunumimiri, as crianças de 7, 8 anos, os Knatimiri, com meninas de 7 anos, enfim, havia entre eles divisões de tarefas e idades, o que é hoje muito evidente dentro da escola, a seriação, a organização de seriação. Isso, alguns estudiosos dizem que naquele momento essa organização se dava de forma empírica, mas porque os indígenas já sabiam que havia um período de maturação do desenvolvimento da criança que, se colocada de forma diferente daquela, não geraria a aprendizagem que eles esperavam. Então, de forma um pouco intuitiva, porque não havia estudos, eles não tinham conhecimento científico sobre isso, mas conhecimento da prática, eles foram organizando, sequenciando os processos de ensino e de aprendizagem naquela época. Lembrando que se dava através do trabalho. Tinha também esses outros, e aí essa outra tribo, né, os Awá, essa tribo se preocupava também com a educação dos adultos. Uma preocupação que hoje para nós é também muito evidente nas universidades, na educação profissional, e eles também tinham essa preocupação com as pessoas mais idosas, com mais idade, né? E aí o texto que nós trabalhamos, que a gente discutiu, vai apresentando vários e vários exemplos de como a educação se dava pelo e do trabalho, né? Então, vários exemplos aí que a gente viu durante a disciplina.
Outra questão importante, não havia uma divisão sexual do trabalho, ou isso também, portanto, consequentemente, não havia uma divisão técnica do trabalho, né? Ou seja, não havia aqueles que eram mais apropriados para um determinado tipo de trabalho e outros para outro. Não. Homens, mulheres realizavam as mesmas atividades, né? Isso é importante porque não havia, então, uma divisão sexual, sexista de trabalho, né? Divisão pela questão do sexo. Então, havia eu já falei, né? Não havia divisão sexual do trabalho, uma organização baseada nas necessidades que a tribo possuía, não era um trabalho realizado para acumulação de bens, como é no sistema capitalista ou em outros sistemas de classe. Não havia divisão de classes sociais, obviamente, isso é possível nós imaginarmos. Então, isso gerava uma produção e, portanto, uma educação para esta produção que ensinava os estudantes os filhos dos indígenas, a não precisar acumular coisas para a sobrevivência. Por outro lado, em algumas tribos, a divisão, com o tempo, né, o tempo foi passando e a divisão foi começando a ser realizada pela questão do sexo, né? Então, homens e mulheres foram fazendo determinadas atividades separadamente. Não se sabe ao certo por que essa divisão foi sendo introduzida na população indígena, mas imagina-se que tem a ver com as questões biológicas, da força que o homem tem e que as mulheres não têm, né? Então, alguns estudos vão mostrar que, a partir do momento que essa divisão ocorre, vai sendo produzido um problema para as mulheres, porque as mulheres vão envelhecendo mais, as mulheres vão tendo dificuldade de realizar esses trabalhos, porque, enfim, vai provocando um desgaste maior para elas. A cultura, que é um elemento importantíssimo no desenvolvimento de uma população, de uma sociedade, né? Ela vai sendo transmitida por processos diretos. Hoje, nós temos temos disciplinas como artes, né, como sociologia, como filosofia, como a própria história, que ajudam na escola a transmitir os processos culturais, preservar a cultura que foi desenvolvida ao longo do tempo. A escola, então, vai ocupar um papel importante nesse processo. Mas como naquela época não havia escola para isso, então, isso se dava, como eu disse antes, diretamente na relação que se estabelecia entre as pessoas, de forma oral, por meio de contatos primários e cotidianos. Isso se dava tanto na relação entre as crianças como as relações entre adultos e crianças. E em qualquer idade, tipo de relação era possível aprender, né? Convertendo todos em aprendizes, todos em posição de mestres e de aprendizes, ou seja, uma criança pequena que estava ensinando uma outra criança pequena, naquele momento tinha uma condição de mestre, e assim ia se realizando. Não havia instituições específicas voltadas para esses fins, né, educacionais. Nesse contexto, não se punha ainda as questões das ideias pedagógicas, ou seja, nós não tínhamos, obviamente, uma discussão, uma reflexão sobre concepções teóricas e pedagógicas sobre as melhores formas de aprender e ensinar, tá? Isso vai sendo realizado muito posterior, tá? Talvez quando chegam aqui a coroa portuguesa a partir do início do século XIX. Havia uma educação, né, em ato que se apoiava sobre 3 elementos importantes. Tradição, a força da tradição, constituída pelo saber na prática, a força da ação, que se configurava como uma educação voltada para o aprender a aprender,
né, ao aprender fazendo, e o exemplo, a força do exemplo. Então, 3 questões importantes: tradição, ação e exemplo. Por meio desses 3 pilares, a educação indígena naquela época era desenvolvida. Bom, depois disso, vamos falar um pouco de uma pedagogia brasílica, né? Que é o termo que o professor Saviani utiliza para falar um pouco da educação transplantada, implementada, introduzida no nosso país pelos portugueses. O autor fala que a constituição de uma pedagogia, nessa perspectiva, foi possibilitada, então, com a chegada de diferentes religiosos no nosso país, como eu havia dito antes, e que tinha como principal objetivo a catequização dos povos indígenas. Nós vamos ver em uma das nossas aulas como que as instituições escolares vão sendo construídas. Mas aqui é importante dizer já de cara que alguns colégios eram construídos separadamente para brancos e outros para indígenas. Por que essa divisão? Porque a educação na história do nosso país é produzida de forma a construir uma escola para quem é da elite e uma escola para quem não é da elite, com objetivos e finalidades distintas. Tá? O Nóbrega, ele vai seduzir os indígenas e, ao seduzir os indígenas, vai convencê-los a colocar os seus filhos para estudar nesses colégios. Os portugueses e os jesuítas, eles entenderam que não adiantava querer educar ou catequizar os indígenas mais velhos. Era importante, claro, passar valores, mas o processo de letramento, de alfabetização, isso deveria acontecer principalmente primeiro com os mais novos, os mais jovens. E, claro, é uma jogada importante, interessante, eles fazem isso porque eles queriam garantir o futuro do processo de catequização. Né? Ao garantir o futuro, garantiria o futuro de outras gerações também, que iam já se produzindo e reproduzindo já num contexto religioso, cultural, político, esperado pelos portugueses. Tá? Com isso, né, a gente tem uma conclusão de que nós temos um processo educativo no nosso país desde dos primórdios. Não é correta a ideia de afirmar que a educação é realizada somente com a chegada dos portugueses. Né? Com isso, né, com essa disciplina, com todo esse contexto, com essa primeira aula, o objetivo dela, então, era apresentar um pouco do contexto, né, político, econômico que o Brasil vivia, né, e, ao mesmo tempo, desmistificar que o Brasil passou a ter educação com a chegada dos portugueses. Então, um autor que eu gosto muito, que é o Bertolt Brecht, ele tem um poema muito interessante que ele fala sobre a história dos vencedores. E aí ele vai contando, e é muito legal porque é a pura verdade, como que a história oficial sempre conta a perspectiva daqueles que ganharam na história. Então, no caso do nosso país, né, naquele período, quem ganhou do ponto de vista político-econômico foram os portugueses. Quem perdeu do ponto de vista da vida, porque morreram, foram os povos indígenas. Né? Então, a história que a gente ouve há muito tempo na escola é aquela história que a gente sabe que não é a verdade, né? Então, pessoal, eu quero conclamar vocês, né? Essa disciplina, ao longo do desenvolvimento dela, vai provocar vocês a pensar uma outra história da educação no Brasil. Uma história da educação no Brasil que vê, por exemplo, o Manifesto dos Pioneiros, né, a Escola Nova, com pontos positivos, mas também com pontos negativos, porque a maior parte das pessoas que participavam deste movimento eram grandes empresários que pretendiam, portanto, a manutenção do status quo.
manutenção da sociedade como ela está. Né? Então, a ideia é essa, é a gente desconstruir para reconstruir uma história não dos vencedores, mas a partir do prisma dos vencidos. Né? Então, essa primeira aula é para mostrar isso para vocês, né? Que o Brasil tinha educação, que pessoas chegaram ao Brasil, e ao chegar ao Brasil, eles encontraram uma população organizada, cultural e politicamente muito forte, mas que eles viam como pessoas que não tinham qualidade, pessoas que não tinham preparo, pessoas, portanto, que eram consideradas como animais. Como qualquer animal, né, dentro de uma perspectiva, claro, alguns animais precisam de domesticação, eles viam os indígenas como animais que precisavam de domesticação. Então, a educação, nesse primeiro momento, tinha um papel de domesticar os indígenas, né? Pacificar os indígenas, catequizar os indígenas, introduzir neles uma ideia, uma perspectiva de educação, de visão de mundo, eurocêntrica, baseada no cristianismo, na crença de um único Deus, lembrando que os povos indígenas tinham crenças muito diversas dos portugueses. É isso, nos vemos então no nosso próximo encontro, aguardo vocês, desejo bons estudos e até breve.